Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo deste livro maravilhoso, que é o novo livro do Divaldo Franco pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E hoje, então, nós vamos fazer os breves comentários acerca do capítulo 9, tá, deste livro. Se você ainda não conferiu os vídeos anteriores, entre aqui no nosso canal do YouTube, canal Visão Espírita, para você ter acesso a todos os outros capítulos desse livro maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar, porque trata especialmente desse momento que a gente está vivendo atualmente, da pandemia mundial, tá bom? Então tem várias histórias aí reais de desencarne, mas também tem muita coisa maravilhosa que nos acalenta o nosso coração e dá uma gratidão imensa do trabalho da espiritualidade amiga em prol da humanidade. Então, meus amigos, o capítulo de hoje se intitula Atividades Complexas no Mais Além, capítulo 9. E como de praxe, né, quem está nos acompanhando sabe, no início do capítulo tem uma frase destacada e eu vou ler antes de nós começarmos. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessitados totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita sem que a mão esquerda o saiba. Maravilhoso. E tem tudo a ver com o que a gente vai ver hoje neste capítulo, né, sobre reunião mediúnica, porque a gente vai ter mais uma reunião mediúnica maravilhosa, com muitos ensinamentos que nós vamos levar para nossa vida e nosso dia a dia, com certeza. Bom, pessoal, então, o capítulo anterior, se vocês se recordam, então terminou contando a história de uma família, né, de uma auxiliar de enfermagem ali que havia contraído o vírus e era sintomática e acabou passando para os seus pais e para o seu irmão, que no caso o pai veio a desencarnar, o irmão também, com terríveis inimigos do passado sendo obsediado, né? Então ela estava ali transtornada com ideias suicidas, porque estava se culpando por todo aquele ocorrido, né? Mas então os nossos amigos espirituais vão acompanhar essa jovem depois de terminar o seu turno lá no hospital. Ela vai passar uns dias de luto em decorrência desses dois óbitos da sua família, mas eles vão ficar acompanhando para que possa haver essa mudança de sintonia e de vibração para que ela não realize o suicídio. E então eles vão comparecer à noite no centro espírita que eles estão fazendo os trabalhos mediúnicos. E eles trazem essa jovem, né, auxiliar de enfermagem em desdobramento, né, através do sono, para essa reunião mediúnica. É legal que Manuel até comenta que esse centro espírita é a primeira reunião que eles vão fazer, que não tem todos de forma presencial, né, em decorrência da pandemia que estava ali se alastrando. Estava no início, mas já estava piorando. Mas eles ficam felizes e falam até que o centro espírita, né, o pessoal, eles decidem manter as atividades do centro através da internet, que a gente viu muito aí durante a pandemia, tem visto cada vez mais, porque alguns centros espíritas ficaram parados esse tempo todo, estão ainda aos pouquinhos, né, o momento de cada um de adentrar na parte tecnológica, na internet, e vejam quão importante, né, a gente continuar esse trabalho, mesmo que à distância, mas através da internet. Eles deixam claramente o quanto isso vale a pena, é muito significativa, né? É melhor do que, obviamente, de parar o centro espírita em si, fechar e não ter mais nenhuma atividade. Não, pelo contrário, mesmo à distância tem que continuar as palestras públicas, né? As mensagens de amor, para que elas cheguem em todos os cantos do país e do mundo, para que auxilie a humanidade a passar por esse momento tão complicado. Então, olha que felicidade, né? Então, vamos utilizar essa internet para transbordar esse amor nesse momento difícil. Então, eles trazem desdobramento, como eu disse, essa auxiliar de enfermagem, né? E ela tá ali meio perdida, meio sonolenta, não sabe o que tá acontecendo, mas vem junto com ela o seu inimigo, o obsessor que está ali acompanhando ela, que com certeza ela já carregava, né, de muitas existências, mas que ela deu brecha por iniciar com esses pensamentos suicidas. E aí então eles vão fazer o esclarecimento desse obsessor dela.
E o Spinelli que vai fazer, tá, esse esclarecimento, e ele vai falar, olha, com que direito que o senhor se propõe a infernizar quem cumpre os seus deveres e ama os seus familiares com elevação, somente porque ela se negou a receber as suas mórbidas carícias? Sim, é a vítima dos seus assaltos. Quando era criança e você procurava molestá-la com frequência, ela conseguiu fugir da sua doença moral, mas a sua imagem ficou a perturbar-lhe o inconsciente, produzindo-lhe pesadelos hórridos. Né? Então é só uma parte um pouco mais pesada aí desse diálogo, mas eles vão esclarecer esse espírito e ele vai falar que ela é dele, que ela vai desencarnar, que ele tá conseguindo, que ele tá escravizando, que tá perseguindo ela por muito tempo, né? E enfim, mas a espiritualidade amiga, né? Esse grupo incrível de espíritos consegue ali dialogar com ele e acaba também fazendo adormecer essa jovem, porque ela tá ali assustada, tá ali perdida. Meu Deus, o que tá acontecendo, né? Estão falando de mim? Quem que é esse espírito que tá me perseguindo? Né? Eu tô dormindo, tô acordada, é um sonho, o que está acontecendo? Então eles acabam por dar essa sonolência, né? Retirar ela ali, faz o mesmo com esse espírito, né? Eles deixam, né? Ele vai sentir um torpor, uma sonolência que o levará ao repouso para despertar noutra situação, que normalmente dentro da reunião mediúnica há realmente essa situação, né? Que depois do diálogo, do esclarecimento, se possível, se consegue, a espiritualidade consegue então dar essa sonolência no espírito para que ele possa ser conduzido para outro lugar, né, para trocar de vibração, para continuar ali aqueles ensinamentos, aquela condução realmente, aquele esclarecimento daquele espírito que está ali perturbado e também perturbando um outro ser. Mas aí, logo em seguida, Malvina começa a ser incorporada e eles dizem que é visivelmente que ela tá ali sendo transformada, que todo o seu rosto começa a modificar, como se o perispírito também se modificasse e tomasse uma forma lupina, ou seja, de lobo. Então era um espírito ali que já não tinha mais o molde, vamos assim dizer, a estrutura de um ser humano. Ele já estava animalizado em decorrência de tantos pensamentos grotescos, ruins, durante muitos anos que ele foi ruminando aquela situação. Então ela começa a dar a psicofonia desse espírito com esse formato e diz que ficava visivelmente o ódio dele, o desespero, né, de estar ali, porque ele estava ali sabendo que ele iria se comunicar, mas por ele estar com aquela forma de lobo, ele estava com dificuldades para se movimentar, para falar e dentre outras funções que nós seres humanos temos que os lobos não têm. E aí esse espírito nada mais é que mais um obsessor e perseguidor da nossa querida irmã Malvina. Né? Lembra que a gente já viu em outros capítulos já a história dela, a história de vidas passadas, né? O tanto que ela já fez, o tanto que ela já sofreu e sofre ainda nessa presente existência com altíssimas dores e doenças, mas possui uma mediunidade muito evidente, que ela trabalha muito com ela, né? Uma servidora fiel do amor. E é sempre assim, né? Nós sabemos que quanto mais nós trabalhamos, nos esforçamos para sermos seres melhores, estamos, né, no caminho do bem, mais nós somos atacados, né? Mais gera ódio e raiva para os nossos inimigos, os nossos obsessores. Então é isso que está acontecendo com ela, porque em outro capítulo nós já vimos, né, outra comunicação de outro obsessor ferrenho dela e agora desse, né, mais um. E aí eles começam a conversar, começam a falar da importância do amor, da importância do trabalho, que não interessa quem ela já foi, o que ela já fez, o que interessa é que já se passaram muitos anos, que ela tem se transformado, que ela não é a mesma pessoa, que ela tem se esforçado, trabalhado, que hoje ela era uma pessoa muito amorosa, né, que praticava o bem, que exercia sua mediunidade da melhor forma possível, enfim, dando justificativas para esse espírito
perceber que realmente houve a transformação daquele espírito que hoje é a Malvina e que ele deveria também acompanhar essa transformação para se melhorar. É então que esse ser consegue se comunicar e começa a falar que ele é discípulo de dinastia Omíada, tá? Responsável pelo califado daqueles que seríamos sacrificados e discriminados. Ele é contra Jesus. Ele falou que eles se uniram, os sunitas e xiitas, lembram dessa coisa antiga? E como eles falaram que no início eles respeitavam Jesus Cristo, mas depois eles perceberam que essas guerras sagradas entre judeus e cristãos, na verdade, tinham um porquê, e eles então não mais idolatravam e não mais respeitavam Jesus Cristo e eram contra ele, contra todas as pessoas que falavam o seu nome, que estudavam os seus ensinamentos e tudo mais, assim como Malvina, né? Por isso que ele estava com a Malvina. E aí falam que eles preconizam o Alcorão. E é até interessante que o irmão Túlio vai comentar, mas se vocês estão seguindo o Alcorão, lá no Alcorão está escrito que depois da morte do fiel, se você é justo e devotado, você vai experimentar de imediato as delícias do paraíso. Então por que vocês não estão experimentando as delícias do paraíso? Depois de tantos anos nessa jornada, vocês estão aí nesse ambiente terrível, sofrendo. E aí eles ficam, meio balanceados, não sabem muito o que responder, mas obviamente que eles ficam um pouco nervosos, né? Porque falo eles porque ele está representando, mas normalmente é uma legião que vai junto com ele. Ele fala, nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e à ilusão de uma existência única, desbordando-se na extravagância do gozo à exaustão. Olha só, gente. Então, por eles serem contra Jesus Cristo, eles queriam o quê? Acabar com a humanidade, né? Como eles sabiam que existia esse além-túmulo, essa vida, eles queriam pregar o contrário aqui para nós, encarnados. Eles queriam insuflar, então, o ódio entre as pessoas, essa falta de empatia, de respeito completos, esse gozo, esses prazeres mundanos de que a vida é uma só, que a gente tem que aproveitar. Então ele queria desnortear a humanidade inteira. Essa era a intenção deles. E é óbvio, com a pandemia vindo, na verdade já estava instalada, seria um passo a mais. No fim, até ajudaria eles a cumprirem esse objetivo deles. Então, gente, que este ser começou a falar em árabe e a gesticular fazendo movimentos ritualísticos. Ele entrou num transe religioso. Apareceram vários acompanhantes, começaram a gritar, a ressoar pequenos tambores e começou aquela loucura. Passou um grupo feminino quase na sua nudez, num ritmo de música selvagem e muito sensual, né, luxuriante, que Manuel vai narrar aqui, cheio de detalhes. E aí eles falam, olha, começaram a adentrar tantos espíritos naquela sala, mudaram completamente aquela vibração, que estava uma vibração em paz, de amor, começou a ficar densa, né? Ficou tensa. E aí eles começavam a dar gritos, gestos e falando em árabes e atirando-se, né, nos braços um dos outros e dançando e tudo mais. E aí, mais uma vez, a figura do nosso irmão Cláudio, que vem com o seu passe balsamizador, que vem acalmar todos esses espíritos que estão perturbados e começa a aplicar passes e começa aos poucos mudar aquela vibração daquele ambiente. E esse ser, gente, eles falam que se chama irmão IBN, tá? Ele era o responsável mais direto por esse cerco. E ele era um dos maiores responsáveis por essas dores intermináveis na nossa médium Malvina. Depois disso, meus amigos, tem aqui uns pequenos parágrafos maravilhosos no final do capítulo falando da pandemia, essa traiçoeira. Eles falam tanto a pandemia não é só física, orgânica, a pandemia moral, né? Que trata-se desse nosso orgulho, dessa nossa vaidade, dessa nossa ligação arraigada ao materialismo. Então é bem legal, bem bonita essas reflexões finais
Não vou falar porque o vídeo já tá extenso, vocês confiram aí no livro de vocês. Mas para finalizar esse capítulo, eles falam ainda que foi dado prosseguimento a essa reunião mediúnica. Eles receberam através da Malha, né, que entrou em transe, e o irmão Spinelli mais uma vez foi atendê-lo, um espírito que acabara de desencarnar por Covid. E aí ele estava ali em estado deplorável, em sofrimento, com aquele medo de morrer, mal sabia ele que já tinha desencarnado. Tinha 58 anos, diabético, já tinha sofrido várias vezes com crises de AVC, tá? E tinha contraído a doença de forma irresponsável, obviamente por responsabilidade dele, porque ele adentrou um ambiente que estava infectado, tá? Mas eles falam rapidamente que eles vão ter um tratamento mais especial com esse espírito, né? Porque ele acabou de desencarnar, já vai ser esclarecido. Então, nem todo espírito acontece isso, nós sabemos, né? Tem que ter um pouquinho de merecimento. E ele vai explicar por quê. Porque se trata do pai do nosso irmão Gracindo. Ele veio a desencarnar por Covid, ele estava acompanhando toda essa situação com certeza, né? Dessas 2 semanas que ele sofrera com a doença até o seu desencarne. E vai falar ainda que o sofrimento dele por ter morrido, mesmo não percebendo, estava afetando demais a sua esposa, agora viúva e mãe do nosso irmão Gracindo. Então não vão entrar em maiores detalhes, mas vão fazer esse comentário, eu achei muito interessante. E depois dele ainda eles vão ter, acho que se não me engano, mais 2 ou 3 comunicações, 2 comunicações, e vão encerrar na hora aprazada essa reunião mediúnica. Então, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo, de mais um comentário desse livro maravilhoso. Se vocês tiverem mais comentários, deixe aqui os comentários abaixo do vídeo para mim também acompanhar, para eu também acompanhar, né, todo esse estudo de vocês. Não deixe de curtir o vídeo, mandar para o seu amigo também assistir. Leiam comigo. Entre no nosso grupo do Telegram, que é o nosso Clube de Leitura da Visão. O link também está aqui abaixo na descrição do vídeo. E nos siga nas redes sociais, @canal Visão Espírita, para mais conteúdos de livros espíritas e outros conteúdos ligados à espiritualidade e ao espiritismo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.